Você já se sentiu dominada por alguém que mal conhecia, mas que parecia ocupar cada canto da sua mente? Já viveu aquela sensação de ansiedade misturada com euforia, como se estivesse em constante expectativa por uma mensagem, um gesto, um sinal qualquer daquela pessoa? Já se perguntou por que, mesmo vendo sinais claros de que aquela relação era confusa ou até prejudicial, você simplesmente não conseguia se afastar? Isso não é fraqueza emocional, é neuroquímica. Apaixonar-se não é apenas uma experiência afetiva, é uma tempestade química no cérebro que altera seu julgamento, reorganiza suas prioridades e distorce a percepção da realidade. O cérebro apaixonado não busca lógica, ele busca alívio. Pedro Calabres explica que, ao se apaixonar, seu sistema de recompensa cerebral entra em sobrecarga. É como se você recebesse, de uma vez só, uma chuva de dopamina, o neurotransmissor que regula a expectativa e a recompensa. E esse sistema, quando ativado em excesso, começa a funcionar exatamente como o de um vício. Você passa a desejar a presença do outro como quem deseja uma substância que acalma a dor e traz prazer imediato. Dan Ariely, um dos maiores estudiosos, vai além, mostra que o cérebro supervaloriza o objeto. Você passa a enxergar o outro com uma lente de ampliação emocional, ignorando riscos óbvios, sinais de desrespeito e até contradições graves, tudo em nome de manter aquele estado químico prazeroso. Esse tipo de amor é muitas vezes descrito como nobre, romântico, sublime. Mas no nível cerebral, ele se comporta como uma dependência. Você entra em um sistema de ativação e recompensa tão intenso que sua liberdade de escolha começa a desaparecer. Você sente sim, mas não escolhe mais com clareza. E é por isso que tantas pessoas dizem: eu sei que não faz bem, mas não consigo sair. A questão não é amar. O problema é ignorar que, nesse estágio, o seu cérebro já não está mais pensando com clareza, está viciado. E quando a paixão vira vício, o amor deixa de ser construção e vira compulsão. Neste vídeo, vamos entender como esse sistema funciona, por que ele se ativa tão facilmente e, principalmente, como é possível manter a paixão viva sem se perder dentro dela. O começo de uma paixão costuma ser descrito como mágico. Tudo parece mais leve, o tempo passa mais rápido e a simples presença do outro é suficiente para provocar uma explosão interna de prazer e encantamento. Mas por trás dessa experiência quase mística, há uma explicação biológica clara e poderosa. Apaixonar-se ativa intensamente o sistema dopaminérgico do cérebro. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa, da recompensa e da motivação. É ela que nos move em direção ao que desejamos. E nesse caso, o que você deseja é a outra pessoa. Só que essa ativação não é leve. É uma espécie de avalanche química que coloca seu cérebro em um estado de hiperfoco emocional. Tudo que envolve a pessoa se torna importante. Tudo que não envolve parece perder o sentido. Esse estado químico altera sua percepção. A mente apaixonada não vê o outro como ele realmente é, vê o que deseja enxergar. Projeta qualidades, preenche lacunas, constrói significados. Você começa a interpretar pequenos gestos como grandes sinais. Uma mensagem simples pode parecer prova de conexão profunda. Um silêncio pode parecer um enigma que precisa ser decifrado, e não um limite que precisa ser respeitado. A dopamina não cria apenas prazer, ela cria idealização. Sob seu efeito, o cérebro fantasia vínculos, inventa compatibilidades e distorce a realidade para que ela se encaixe no desejo. É como colocar uma lente cor-de-rosa sobre os olhos, e essa metáfora não é exagero. É literal. Seu cérebro, sob efeito da paixão, está programado para ver mais do que existe. E quando isso acontece, você deixa de amar a pessoa real.
passa a amar a versão que o seu cérebro criou. Uma versão moldada por carência, expectativa e neuroquímica. Não é racionalidade que te move nesse momento. É uma busca emocional intensa, impulsionada por uma descarga de dopamina que te dá a sensação de estar viva, mas, ao mesmo tempo, te coloca em um estado de vulnerabilidade emocional extrema. O outro vira uma espécie de droga afetiva. Você não apenas gosta, você precisa. E é nesse ponto que a paixão deixa de ser apenas uma emoção e começa a se parecer com um vício. Em muitos relacionamentos marcados por paixão intensa, há um padrão que se repete com frequência. Momentos de grande conexão, seguidos por períodos de ausência, distância ou frieza. Esse vai e volta emocional não é apenas confuso, ele é viciante. O cérebro humano não responde apenas à recompensa em si, ele responde com muito mais intensidade quando a recompensa é imprevisível. Essa oscilação entre presença e ausência ativa o sistema de recompensa de maneira mais profunda do que o afeto constante. É como se o cérebro entrasse num estado de alerta emocional. Você nunca sabe quando virá o próximo gesto de carinho, a próxima mensagem, o próximo olhar. E justamente por isso, quando eles chegam, parecem muito mais valiosos do que realmente são. Esse mecanismo é chamado de reforço intermitente. E ele está por trás de muitos vícios comportamentais, como o vício em jogos. A lógica é simples. Se a recompensa fosse garantida, você se acostumaria. Mas quando ela é imprevisível, você se torna refém da expectativa. Pedro Calabres compara isso ao funcionamento de uma máquina caça-níqueis. Você puxa a alavanca 1, 2, 10 vezes e nada acontece. Mas, de repente, vem uma pequena recompensa. E é essa pequena dose de prazer que te mantém presa, esperando que volte a acontecer. Na paixão, o ciclo é o mesmo. Você pode passar dias em angústia, silêncio ou insegurança. Mas basta um gesto, uma frase, um momento de conexão intensa, e todo o desconforto anterior parece ter valido a pena. O pico emocional se torna a justificativa para continuar insistindo. Seu cérebro associa aquele instante de prazer a algo maior do que ele é. E isso alimenta a esperança. A cada pequena demonstração de afeto, você sente que talvez agora tudo mude. Mas, logo depois, o ciclo recomeça. Não é amor pleno. É uma dinâmica de dependência emocional sustentada por picos e ausências. E, como em qualquer vício, quanto mais instável a recompensa, mais forte o apego. O que te prende não é o amor contínuo, é a emoção intensa dos momentos raros e a esperança de que eles se tornem regra. Durante a paixão, você pode perceber que está ignorando sinais. Pessoas ao seu redor podem tentar alertar, você mesma pode sentir incômodos sutis, mas, ainda assim, segue em frente. Como se uma força invisível estivesse te empurrando para algo que, no fundo, você sabe que não faz sentido. Essa força tem nome, ela é o resultado direto do que acontece no seu cérebro quando a paixão se instala. O córtex pré-frontal, área responsável pelo julgamento, tomada de decisões e avaliação de consequências, começa a operar em segundo plano. É como se sua capacidade de analisar, ponderar e se proteger emocionalmente estivesse sendo anestesiada. Esse fenômeno não é raro. É a chamada cegueira emocional, um estado em que o desejo sobrepõe a razão e o afeto se torna mais importante do que a realidade. Nesse estado, você passa a reinterpretar o que vê. Um silêncio é visto como introspecção, não como afastamento. Um desinteresse é romantizado como timidez. Um comportamento evasivo vira charme. E as ausências são justificadas com histórias que você mesma constrói para se proteger. O cérebro, em modo de urgência afetiva, não quer perder. Ele quer manter a fonte de prazer, de validação, de pertencimento. E, para isso, ele desativa tudo que possa colocar o vínculo em risco, inclusive sua lucidez.
É como um GPS emocional com falha. Ele insiste que você siga em frente, mesmo quando todas as placas estão dizendo para voltar, mesmo quando já não há estrada. A paixão, nesse ponto, deixa de ser um encontro entre dois e passa a ser uma luta interna. Você começa a se distanciar de si mesma para continuar perto de alguém. Essa desconexão interna é o preço da cegueira emocional. E quanto mais tempo ela dura, mais difícil se torna perceber o que está acontecendo. Você não está apenas ignorando os alertas, eles foram silenciados pelo seu próprio cérebro. Muitas vezes, a dor que você sente ao se afastar de alguém não tem a ver com a perda da pessoa em si, mas com a quebra de uma ilusão construída silenciosamente dentro de você. A paixão, quando atravessa carências antigas, não se limita a ser um sentimento espontâneo. Ela se torna uma resposta do cérebro a necessidades emocionais não resolvidas, como o medo de abandono, a fome de validação ou a sensação de invisibilidade afetiva. Você não se apaixona apenas por quem a pessoa é. Você se apaixona por aquilo que acredita que ela pode preencher. Nesse processo, o outro vira símbolo, um espelho do que você mais deseja ser ou sentir. Alguém que, mesmo sem saber, carrega o peso de representar um ideal: segurança, reconhecimento, pertencimento, amor incondicional. Mas o cérebro, nesse estado, não diferencia símbolo de realidade. Ele reage com intensidade à presença daquela pessoa porque associa a ela a possibilidade de alívio emocional. E é aí que o vínculo deixa de ser relacional e passa a ser projetivo. Você ama a representação, não a vivência real da relação. Esse mecanismo é o auto-engano afetivo, uma forma de proteger-se da dor profunda de olhar para os próprios vazios. Ao colocar toda a esperança no outro, o cérebro evita o confronto com o sentimento de insuficiência interna. É como se a paixão funcionasse como uma anestesia. Ela adormece a angústia por um tempo, mas, ao mesmo tempo, te prende em um ciclo de idealização, frustração e dependência emocional. Você passa a lutar para manter viva uma imagem e sofre quando a realidade insiste em contrariar o que você criou. Nessa dinâmica, não é apenas a relação que adoece, é a sua conexão consigo mesma que se enfraquece. Porque, sem perceber, você deixa de se perguntar: essa pessoa me faz bem? E passa a se perguntar: como eu faço para não perdê-la? Romper com a dinâmica do vício emocional não significa apagar o que foi vivido, nem negar a força do sentimento. Significa aprender a diferenciar o que é afeto real do que é dependência química e simbólica. O cérebro humano tem plasticidade. Ele aprende, desaprende e pode se reorganizar. Mas isso só acontece quando você interrompe o automatismo emocional e começa a criar pausas conscientes entre o que sente e o que faz com o que sente. O primeiro passo é nomear. Quando você nomeia, você toma consciência. Estou idealizando. Estou buscando uma resposta emocional. Estou reagindo a uma ausência, não a pessoa. Esse simples ato de dar nome ao que acontece dentro de você começa a reconfigurar o circuito emocional. Outro passo é o distanciamento consciente. Não se trata de cortar vínculos com frieza, mas de criar espaço para o seu sistema nervoso sair do estado de urgência. Enquanto você estiver emocionalmente em alerta, buscando sinais, respostas ou validação, o cérebro continua alimentando o ciclo de dopamina. Ao diminuir os estímulos e reduzir o contato, você permite que outros neurotransmissores comecem a atuar, como a oxitocina, que promove conexão real, e a serotonina, que traz estabilidade. Quando esses elementos entram em cena, o amor deixa de ser fogo descontrolado e se transforma em algo mais sereno e sustentável. A metáfora é clara. A paixão é como o fogo. Se estiver espalhado demais, destrói.
Mas quando é contido, alimentado com consciência e oxigênio na medida certa, ele aquece, sem queimar. Desativar o vício afetivo é, na verdade, uma forma de salvar o amor. Porque só quando você sai do transe dopaminérgico é que pode enxergar o outro como ele realmente é e escolher permanecer com consciência, sem necessidade, sem urgência, sem ilusão. A paixão é uma das experiências mais intensas que o cérebro pode viver. Ela eleva, envolve, preenche, mas também pode cegar, prender e distorcer. Pedro Calabres descreve a paixão como um estado alterado de consciência emocional, um transe dopaminérgico que desorganiza o raciocínio e coloca o desejo no centro do mundo interno. Nesse estado, não é raro confundir intensidade com profundidade, nem urgência com amor verdadeiro. Tudo parece vital, indispensável, urgente. Mas por trás dessa sensação de inevitabilidade está um cérebro operando sob influência. Influência bioquímica, influência afetiva, influência simbólica. Antônio Damasio nos lembra que as emoções foram moldadas para nos guiar, mas elas só cumprem essa função quando são compreendidas e integradas à razão. Quando não são vistas com lucidez, viram armadilhas, nos arrastam para padrões repetitivos, nos prendem a vínculos que nos machucam, nos fazem lutar por fantasias e chamar isso de amor. Você não está errada por ter se apaixonado. Não está errada por ter desejado, sonhado, acreditado. Mas agora talvez seja a hora de olhar com mais profundidade. Porque a paixão, quando não é acompanhada de consciência, pode se transformar em prisão emocional. Paixão pode ser portal de crescimento ou espiral de confusão. Depende da clareza que você é capaz de trazer para dentro do processo. Amor é remédio, mas em doses descontroladas pode virar veneno. A cura está na consciência aplicada à emoção, porque só com consciência o amor deixa de ser vício e volta a ser escolha.